Eu gostaria de saber sobre as diferenças ao trabalhar em uma empresa de capital aberto versus uma empresa de capital de risco. Você sabe, se você é o presidente, está é mais rápida em termos de pré-venture. Então, considerando a personalidade de Tsuyoshi Tomioka, eu recomendaria uma venture de capital aberto. Tomioka, pode trazer-te sobre o qual? Sim, este é o rei do YouTube. Obrigado por se juntar a nós novamente. Sim, obrigado. Hey, você está atualmente com uma empresa chamada Suzubazu, certo? Suzubazu está tentando abrir capital agora, não é? Sim, estamos tentando abrir capital. Então, isso significa que atualmente é considerada uma empresa de capital de risco? Está bem no meio de ser uma empresa de capital de risco. Você já esteve com a Synergy, não esteve? Sua empresa-mãe está listada na Nasdaq, então você poderia dizer que é uma empresa de capital aberto. Você sabe, empresas de capital aberto e empresas de capital de risco são frequentemente vistas como estando em uma relação de contraste, certo? Por exemplo, quando você está apresentando para clientes externos, a abordagem pode ser diferente ou o ambiente de trabalho pode variar. Desta vez, da perspectiva do rei, quero falar sobre as diferenças ao trabalhar em uma empresa de capital aberto versus uma empresa de capital de risco. Gostaria de ouvir sobre os prós e contras de cada uma. Uma empresa de capital aberto é melhor ou uma empresa de capital de risco é melhor, rei? Rei, o que você acha? Nos tempos da Universidade Aoyama Gakuin, por volta do meio do terceiro ano, todos os meus colegas começaram a procurar emprego. Realmente depende da personalidade de cada um. Acho que pessoas que querem crescer com a empresa e alcançar grande sucesso lá tendem a escolher empresas de capital de risco. Mesmo agora, como no passado, as empresas de capital aberto são populares porque oferecem segurança e estabilidade. Há também o aspecto de ser protegido pela empresa e o poder do cartão de visita. Como você acabou de mencionar, depende da personalidade de cada um e da imagem que eles têm. Acho que Nozawa tem algumas opiniões sobre isso, mas o que quero perguntar agora é sobre o lado prático. Especificamente, há 3 coisas. A primeira é sobre compensação e salário. A segunda é a atmosfera dentro da empresa e entre os funcionários. E a terceira é, especificamente a facilidade de conduzir atividades de vendas. Gostaria de focar nesses 3 aspectos e ouvir sobre os prós e contras tanto das empresas de capital de risco quanto das empresas de capital aberto. Vamos começar com o primeiro ponto. Quando se trata de compensação e salário, há uma preferência entre empresas de capital aberto e de risco? Acho que há um certo atrativo nas empresas de risco quando se trata de salário, considerando coisas como opções de ações, pagamento baseado em desempenho, ou o potencial de crescimento da empresa. As empresas de risco parecem ter essa promessa. É como se, de repente, seu salário pudesse dobrar ou triplicar a partir do próximo mês. Essa é a imagem que tenho das empresas de risco, não é? Quando terminei minha carreira como jogador e depois como treinador, a Kobe Steel entrou em contato comigo. A Kobe Steel é uma empresa de capital aberto e uma grande corporação, não é? A oferta salarial era sólida, refletindo essa estabilidade. Há também o poder do cartão de visita, que se traduz em credibilidade pessoal. Essa credibilidade, por exemplo, quando se trata de comprar uma casa ou um carro, incluindo empréstimos, é excepcional com os bancos. Por outro lado, as empresas de risco podem ter alguns aspectos desafiadores, certo? É como, você precisa ter dinheiro em mãos. Isso pode ser atraente, mas ter credibilidade com um banco que aprova empréstimos é um símbolo de status, não é? Além dos aspectos financeiros, em termos de títulos e promoções, as empresas de risco podem oferecer um avanço rápido, como de repente se tornar chefe de departamento amanhã. Isso é possível, certo? Você poderia se tornar chefe de departamento amanhã ou até mesmo presidente. Isso acontece? Bem, eu já passei por isso. Há um grupo de bate-papo, veja, com executivos de vendas da Suzubazu. Há um grupo de bate-papo onde várias comunicações acontecem. De certa forma, eles disseram, Rei, por que você não se torna o presidente? E como eu tenho um forte senso de hierarquia e a Suzubazu tem uma hierarquia bem definida, eu geralmente me adapto rapidamente. Mas quando disseram, você deve ser o presidente a partir de amanhã, fiquei surpreso e pensei em como responder. Após muita deliberação, acabei ligando. Eu disse ao fundador, ei, isso e aquilo aconteceu. E eles disseram, acho que essa é a melhor escolha. Sim. Eu perguntei, o que devo dizer a isso? Eles me disseram para responder com, farei o meu melhor, aceitarei o desafio. Então eu respondi se eu posso fazer isso. Para colocar de forma extrema, em uma empresa de capital de risco, há a possibilidade de se tornar presidente com apenas uma mensagem. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, uma mensagem.
E eu fiquei surpreso. Todos ao meu redor ficaram surpresos. Meus colegas ficaram surpresos. Algo assim. Em termos desse tipo de grande promoção, seu salário pode multiplicar várias vezes, mas o oposto também pode acontecer, o que é honestamente como um empreendimento. Bem, isso é verdade. Não são apenas as empresas de capital de risco. Mesmo em empresas de capital aberto, o oposto pode acontecer, certo? Isso é verdade. Sim, em empresas de capital aberto, há muitos colegas que começaram ao mesmo tempo. Você sabe, uma vez que eles chegam aos 40 anos, a motivação deles pode subir ou cair de repente. Quanto a mim, se eu posso ver o futuro ou não, eu tendo a promover trabalhos paralelos e vendas, não é? Nos seus 20 anos, as pessoas em empresas de capital aberto nem sequer ouvem o que eu tenho a dizer. Mas quando chegam aos 30 e poucos anos, começam a pensar, nos seus 20 anos, eles têm esperança. Eles estão cheios de confiança e esperança, pensando, tudo bem, vou me dar bem nesta empresa famosa. Mas quando chegam aos 30 anos, começam a sentir e quando se aproximam dos 40, começam a se perguntar se ainda é possível fazer uma mudança. E eu recebo muitas ligações. Não sei se é certo dizer mais tarde, mas até mesmo pessoas em empresas de capital aberto passam por isso. Acontece. Ou melhor, quanto mais o tempo passa, mais eles começam a se perguntar se a vida deles deu certo. De modo geral, é isso que as pessoas dizem. Por exemplo, em empresas de capital aberto ou corporações, mesmo que a gestão da empresa comece a vacilar, enquanto os acionistas continuarem comprando ações, o dinheiro continua entrando na empresa, então pode parecer estável e os salários podem parecer garantidos. Mas, por outro lado, embora possa haver um salário estável, pode não haver muito espaço para crescimento. Sim, é verdade. Estabilidade significa se contentar com menos. Bem, de fato, é assim desde a base. É uma das frases que sempre guardei na mente. Se você quer se contentar ou não é realmente uma questão de personalidade, não é? Sim, é verdade. Escolhi o caminho do empreendimento máximo, porque quando estava passando do segundo para o terceiro ano na faculdade, eu não era um jogador particularmente bom, então não estava na disputa para a seleção nacional nem recebendo ofertas de bons times. Então, eu tinha que procurar emprego, ou melhor, era o que eu deveria fazer. Mas eu não queria escolher esse caminho, então não o fiz. Então, bem, depois daquele verão, comecei a receber ofertas de times pertencentes a empresas de capital aberto. Mas, simplificando, esse é o empreendimento máximo, não é? Porque estou por conta própria e não sei se posso me tornar um jogador titular no time. Alguns dos meus colegas foram para empresas de capital aberto ou se tornaram funcionários públicos. No meu caso, escolhi o empreendimento máximo, ser um atleta. Em seguida, vamos falar sobre o ambiente da empresa, a motivação dos funcionários e as personalidades dos colegas. Não se trata tanto de qual é melhor ou pior entre empresas públicas e startups, mas sim das diferenças. Eu vi bastante empresas públicas quando era mais jovem. Isso varia com a idade. Nos seus 20 anos, você está cheio de esperança. Você entra na empresa pensando, vou ser o melhor aqui. Vou subir de cargo. Mas à medida que você sobe, começa a se sentir solitário, como se tivesse desistido de promoções. Começa a parecer que não há saída. Esse lado envelhece mais rápido. No entanto, aqueles que conseguem ser promovidos aqui são incríveis, mas a maioria não acaba assim. Em comparação, as startups estão cheias de esperança de cima a baixo. No geral, quando você olha a proporção, há mais pessoas ambiciosas em startups. Eles são ambiciosos até morrer, não são? Neste lado, os superiores podem ser implacáveis, mas também há aqueles que desistiram, o que é comum em empresas públicas. É difícil dizer definitivamente qual é melhor ou pior. Quando você pensa dessa forma, sucesso é sucesso em qualquer mundo. Quando você os compara, as Olimpíadas estão acontecendo agora, e dependendo do número de pessoas em um esporte, pode ser mais fácil ganhar uma medalha de ouro. Absolutamente, mas uma medalha de ouro ainda é uma medalha de ouro, certo? Seja deste lado ou daquele lado. É o mesmo com as empresas, não é? O terceiro ponto. Bem, este é o último. A facilidade de vendas. Ambos são medalhas de ouro, como mencionado anteriormente, mas ainda assim, há coisas que são mais fáceis ou mais difíceis de fazer, certo? Em termos de trabalho, quero dizer, pode parecer uma proporção direta e inversa da discussão anterior. É definitivamente mais fácil fazer vendas para uma empresa de capital aberto. O nome tem muito peso, então posso dizer isso com confiança. Há veteranos que se juntaram à equipe original sobre a qual eu queria falar, mas quando os encontrei antes, achei que pareciam desanimados. Perguntei a eles o que aconteceu, e eles disseram que quando se mudaram para uma subsidiária e o cartão de visita deles mudou, eles perderam seu poder. Certo. Quando você depende da marca, não está competindo por conta própria. Então, quando a marca fica menor, ela se torna mais fraca. Nesse sentido, os vendedores de startups vão com ambição e sonhos. Então, eles não podem se dar ao luxo de ter uma média baixa. Quando se trata de fazer contato com o bastão, as empresas de capital aberto são melhores. Mas quando se trata de acertar home runs ou conseguir rebatidas, as startups podem ser mais fortes.
Ou talvez seja o contrário. Não tenho certeza, mas eles definitivamente avançam com determinação. Empreende a postura de um vendedor. Quando você pensa na linha de produtos manejados nas vendas, parece que as empresas de capital aberto têm uma variedade mais ampla. Isso também faz parte. Porque eles têm uma marca sólida, podem espalhar seus recursos e cobrir uma ampla gama. No caso de empreendimentos, como nós, temos que nos concentrar em um ponto ou não podemos competir com as grandes empresas. Trata-se de competir em um campo onde você não vai perder. Ouvindo assim, independentemente de qual é melhor ou pior, realmente há uma grande diferença, não é? Sim, há. A propósito, falando de supers, falamos sobre isso como um representante de empreendimento, mas você está visando um IPO, certo? Por que a Supers quer abrir capital? Você está visando uma listagem na Nasdaq, mas quando me envolvi, nunca nem sonhei com isso. No entanto, em algum momento, o fundador, que é um visionário, sugeriu que tentássemos abrir capital. E como somos pessoas que vivem por sonhos, simplesmente mergulhamos nesse mundo de buscar altos objetivos. Então, em vez de perguntar por quê, é mais como se houver tal oportunidade. Todos querem tentar. É uma reunião de pessoas que pensam dessa forma. Então, quando elas embarcam, isso se torna uma força motriz, não é? Empresas listadas fazem parte do setor listado, certo? Como grandes corporações. Mas quando você pensa na Supers, é mais sobre a transição para se tornar uma grande empresa através de nossos próprios esforços. Ou talvez seja mais sobre investir sua própria vida nisso. A ideia de tornar sua vida bem-sucedida junto com o sucesso da empresa é realmente a essência de almejar um IPO como uma empresa de risco, não é? Comparamos vários aspectos de IPOs e empresas de risco desta vez, mas em conclusão, considerando a personalidade forte de Tomioka, eu recomendaria empresas de risco ao falar sobre IPOs de risco. Tomioka Tsuyoshi tem sido uma empresa de risco desde o dia em que nasceu. Eu sou uma empresa de risco de cima a baixo. O sangue de risco corre em mim. Quero dizer, olhe para o mundo. Há menos pessoas em grandes empresas, menos pessoas nascidas em riqueza. Mas se você quer viver uma boa vida, tem que se aventurar na vida. Não nos negócios, mas na própria vida. Você tem que se desafiar, ou tudo se tornará apenas comum. Com isso em mente, a partir de agora, no Naruken Jodo, Kinyoku Naruken continuará a compartilhar as realidades dos ricos, histórias dos bastidores e maneiras de se tornar rico. Obrigado pelo seu apoio contínuo. Sim, muito obrigado. Se você estiver interessado, por favor, dê um like e inscreva-se no canal. Então, Kindi, obrigado novamente por este momento. Então, o tema desta vez é se os ricos devem se casar. A maneira como você persegue sonhos quando não tem nada a proteger e quando tem algo a proteger muda, não é? O que não é bom é... Um cara disse, vamos sair para comer alguma coisa algum dia. E me disseram, não, eu não vou.